Muito bem, meus queridos mancebos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao EAD Descomplicado. Sou o professor Fernando Emílio e vamos para mais uma aula de Direito Penal. Especificamente hoje nós vamos falar de princípios do direito penal. Só que, antes da gente falar, aquele recadinho. As aulas que eu vou começar agora, o caminho que eu vou começar aqui agora, graças a vários pedidos que eu recebi pelo Instagram, muita gente pedindo aulas relativas a concurso. Especificamente, então hoje eu vou começar algumas aulas que têm um direcionamento um pouco maior para concurso público, já que é isso que o pessoal está pedindo, e principalmente concurso da Polícia Civil e o concurso da Polícia Militar. O da Polícia Civil, que vai ter em outubro, né, no Distrito Federal, e o da Polícia Militar deve ter aqui em Goiás, não tem edital ainda, mas já foi contratada a banca já responsável. Então, acredito que até o final do ano deve sair o edital. Beleza? Então, as próximas aulas vão ter esse escopo, né, da gente pensar em concurso, e por isso eu vou mudar um pouco a dinâmica. Então, pode ser que a aula fique um pouquinho mais densa, um pouquinho mais, talvez até arrastada, maior ela vai ficar, com certeza, porque no final de alguns temas, eu vou pegar e vou trazer questões. Né? Eu peguei toda questão que eu trouxer aqui é sempre alguma coisa que eu tirei de concurso, com certeza, de alguma prova de concurso. Beleza? Então, sem maiores delongas, vamos para o nosso tema. Beleza? Let's go! Seguinte, então tá. Vamos falar então de princípios do direito penal, né? Estou me repetindo aqui. Mas, a gente se pergunta, e eu vou tomar como base aqui a ideia de que esse vídeo pode estar chegando a qualquer pessoa, às vezes pode ter alguém que ainda não está muito familiarizado com essas noções. Então é o seguinte, pergunto, o que é princípio? Vou te contar uma história. Pensa o seguinte, me acompanha, usa a imaginação aí. O cara tem uma empresa. E aí ele tem uma empresa, ele quer ganhar dinheiro, obviamente, quer fazer a empresa dele dar certo. E aí ele põe na cabeça dele o seguinte, eu vou ter que uma ideia central que eu vou dirigir a minha empresa. Duas ideias, na verdade. Eu vou ter o seguinte, eu quero que a minha empresa esteja sempre crescendo e sempre lucrando, sempre. Beleza. Então ele pôs isso na cabeça dele, todas as atitudes dele, todas as decisões desse cara, referentes à direção da empresa, ao gerenciamento da empresa dele, ele tinha essas duas ideias. Ele queria que ela lucrasse sempre e ele queria que ela crescesse sempre. Beleza. E aí ele investe dinheiro em propaganda, investe dinheiro em tecnologia, em produtos novos, enfim, todo tipo de decisão. Aí chegou um momento que veio uma crise econômica, veio a pandemia. E aí, obviamente, as vendas começaram a cair, alguma coisa assim. Começou a não ter tanto lucro mais. E aí, novamente, ele tem na cabeça dele aquela coisa, ainda que a minha empresa não esteja funcionando tão bem, eu preciso seguir aquelas minhas duas ideias que eu tive desde o início, que eu quero que continue tendo lucro, eu quero que continue crescendo. Então, o que eu vou fazer a partir de agora para que, ainda dentro dessa situação, a empresa continue dando lucro e crescendo? Aí ele toma atitudes diferentes, ele pensa em coisas diferentes, decisões diferentes. Aí, sei lá, para manter a observância daquelas ideias, aí ele, então, continua mantendo as propagandas, mas sei lá, aí para diminuir a folha de pagamento ele demite alguns funcionários. Para aqueles que ficaram, aqueles funcionários ele pode deixar de pagar hora extra, ou então não faz o depósito do FGTS, qualquer coisa, deixa de investir em pesquisa, entendeu a lógica? O que eu estou querendo falar? Esse cara aqui, dentro desse exemplo, o tempo todo, não importa quais foram as decisões que ele tomou em tempos diferentes, enfim, em contextos diferentes, o tempo todo, ele sempre teve que observar aquele norte que ele pôs para ele, certo? Aquele caminho, aquele objetivo, vamos dizer, aqueles dois objetivos que ele colocou ali. Isso é uma analogia que a gente pode fazer, que se você já foi lendo aí, né? É justamente o seguinte, isso aqui, que são os princípios, né? São comandos ou diretrizes que vão direcionar, nortear a aplicação e a interpretação das normas jurídicas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando qualquer operador do direito, qualquer pessoa que tenha contato e trabalhe com direito, seja o juiz, seja o advogado, seja o legislador, né, aquela galerinha bacana que está lá em Brasília, né, gastando nosso dinheiro e fazendo leis, editando leis, alterando elas, enfim,
Toda pessoa que, quando vai mexer com direito penal, em algum momento, ela tem que observar os princípios que regem o direito penal. Ou seja, aquelas ideias que dão norte, aquelas ideias que dão caminho, tá? Já quando a gente falar melhor de princípios específicos, vai ficar um pouco mais claro. Mas eu quero só que, por enquanto, você compreenda essa ideia de como é que o princípio dentro do direito, isso aqui, na verdade, funciona para todo o direito, mas como a gente está falando de direito penal, então os princípios que nós vamos ver, essas ideias que norteiam, que dá o caminho, que dá a noção que todo operador do direito precisa seguir, precisa respeitar, precisa observar, são essas noções que nós vamos ver, certo? Novamente, repetindo, é o juiz, o advogado, o promotor e por aí vai. Beleza? Quanto pelo menos a ideia geral de como é que funciona um princípio? Então tá. Só que é o seguinte, ó. Os princípios, a gente só tem que tomar cuidado para não confundir e não achar que eles são apenas, única e exclusivamente essa ideia de uma noção a ser seguida. Não. Quando a gente está falando de direito, especificamente direito penal, direito administrativo, princípio tem uma força enorme, na verdade todos os ramos do direito, mas eles têm um peso que se equivale e muitas vezes superam a norma escrita, seja a lei mesmo que está escrita, né? Porque muitas dessas ideias, elas nem sempre estão explícitas num texto legal. É apenas uma ideia, uma noção que foi criada pelos doutrinadores, pelos juízes dando decisões, mais ou menos isso. Então, fica bem claro na sua cabeça que os princípios, ele tem sim este peso de fazer com que a lei de fato seja aplicada. Aquela noção, ela precisa ser respeitada, entendeu? Não é só o direcionamento, não, ela tem um peso como se fosse o valor de uma norma, de uma regra que também é escrita uma lei, né? Então, lembrando que alguns princípios nem estão escritos na legislação, mas tem as regras, por exemplo, estão lá no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Constituição não tem lá as regras escritas? Beleza, alguns princípios não estão escritos e mesmo assim eles vão ter tanto valor quanto a regra que está escrita. Beleza? E aí eu falei, eu possui força de norma, ok? Podem ser explícitos ou implícitos, é o que eu já falei, né? Pode estar escrito ou não. E em muitas situações são hierarquicamente superiores às regras, às normas. Já, eu inclusive vou pegar um exemplo disso aqui, tá? Então vamos lá, só para ficar mais claro na tua cabeça, né? Então, princípios são superiores às regras, né? Eles apontam valores ou finalidades, né, que querem seguir, como a gente já falou, e eles vão expressar ideias e noções que devem ser seguidas, né, norteadas, beleza? Já as regras, elas têm valor um pouco inferior, elas descrevem o comportamento que a pessoa não tem, então não tem lá no código, matar alguém, descrever um comportamento que você não pode fazer. Ou subtrair coisa alheia, descrever um comportamento também que é considerado pernicioso e por aí vai. Né? E contém a descrição do fato e as consequências. Então, repetindo o que eu queria dizer, subtrair coisa alheia, descrever, ó, o fato é esse, tá? Se você fizer isso, aí logo embaixo, né, que está lá na lei também, no preceito secundário, está escrito lá, pena de 1 a 4 anos, ou do homicídio, 6 a 20 anos e por aí vai. Então, mais ou menos essas diferenças aqui, mas isso é para ficar um pouco mais didático para a gente entender um pouquinho melhor. Mas vamos continuar então. Quando a gente vai falar então dos princípios do direito penal, dois princípios eles se sobressaem em relação a todos os outros. Então, inclusive são chamados de supraprincípios, ou princípios regentes, enfim. Esses dois princípios estão aí na tela, é o da dignidade da pessoa humana e o princípio da legalidade. De certa forma, é como se a partir destes dois princípios, todos os outros que nós vamos ver para frente, de alguma maneira acabaram, vamos dizer assim, nascendo, irradiando desses dois aqui. Esses dois, então, é como se fossem os dois mais importantes e todos os outros viriam abaixo dele, mas não porque são inferiores, mas é porque eles, de uma maneira direta ou indireta, eles acabam vindo, nascendo dele, desses dois princípios aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho melhor de cada um deles. Do dignidade da pessoa humana e princípio da legalidade. Ó, dignidade da pessoa humana estabelece uma proteção ao ser humano, mantendo e garantindo uma vida com dignidade, respeito recíproco. Aqui a gente traz alguns conceitos que eu pego na doutrina e tal. Eu sempre vou ler rapidinho, porque você pode pausar, né? Porque é mais interessante a explicação que eu dou depois. Mas tá. Dentro dessa ideia aqui, ó, eu quero chamar a primeira atenção ao seguinte, para a importância desse princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está lá explicitamente escrito
no título 1 da Constituição Federal, artigo 1º. Ou seja, o primeiro artigo da Constituição desse país que você mora. A primeira regra da lei mais importante que você tem no país onde você mora. Ela vai trazer que a República Federativa do Brasil, formada pela União Nacional, constitui direito e tem como seu fundamento, ou seja, a base, o alicerce no qual esse país deve, vamos dizer assim, crescer e deve se desenvolver. O alicerce deles são a soberania, a cidadania e está lá no inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Repito, artigo 1º da Constituição, ou seja, a lei mais importante traz essa noção da dignidade aqui, e ela é um dos fundamentos, vamos dizer assim, para que o país possa existir e a base da sua legislação. Para você ver o tamanho da importância desse princípio aqui. E no direito penal, ele tem, obviamente, o direito penal todo vai respeitar essa lógica aqui, obviamente a Constituição, e ele vai ser muito, muito importante. E algumas observaçõezinhas que é justamente para a gente entender, como eu sempre falo, para a gente saber entender exatamente o assunto, é muito importante a gente saber da onde que ele veio e tal, para que ele existe. Mas enfim, ó, a lógica do princípio dele ser tão importante aqui é porque o nascimento do direito, ó, do princípio da dignidade da pessoa humana é porque logo após a Segunda Guerra Mundial, os países no planeta inteiro viram as atrocidades, os absurdos que as pessoas faziam umas com as outras durante a guerra, e aí foi tão assustador e tão devastador que aí o mundo inteiro meio que criou a ideia da necessidade de que, ainda que se esteja em guerra, ainda que tenha problema, enfim, algumas noções, algumas coisas básicas, o homem tem que respeitar um outro. Então, eu te odeio, eu quero te matar, mas ainda assim eu tenho que respeitar algumas coisas. Mais ou menos seria mais ou menos isso, né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana veio crescendo após esse período, certo? E no Brasil, claro, a gente não foi tão afetado assim pela Segunda Guerra, mas teve o período da ditadura militar que com certeza também teve um impacto muito grande, né, na sociedade. Quando veio a Constituição em 88, estava fresco isso, obviamente, na cabeça das pessoas, né, das torturas, da supressão dos direitos e tal, que a legislação, e por isso a Constituição deu tanta importância, né? Ou seja, você vê uma construção lá de trás, uma ideia que vem se construindo, e quando chega aqui para a gente, né, na Constituição de 88, né, já tinha essa noção de Segunda Guerra, que o mundo inteiro está colocando essas ideias nas suas legislações, aí vem também, e a gente passa por um período de ditadura, com muito sangue rolando, e aí, mais uma vez, o legislador pega aquela ideia, esse norte, esse caminho central, e acaba estabelecendo dentro da nossa Constituição. Beleza? É muito importante, porque é o seguinte, a ideia que tem é que ele é o fim último para você concretizar uma nação, no sentido, tipo assim, qual que seria o objetivo final, vamos simplificar? É que todo ser humano, todas as pessoas que vivem na nossa sociedade, elas vivam com dignidade, a dignidade que é inerente a todo ser humano, certo? É entendido, então, como um valor supremo anterior à lei, ou seja, a base para criar uma lei é porque o homem, ele tem essa... vamos dizer assim, ele precisa deste respeito como ser humano, como ser racional, ser digno, inclusive esta é a base para a criação de outras legislações e, como eu falei agora há pouco, você, com aquela ideia superior, você cria, por exemplo, as constituições, as legislações. E supera todos os outros princípios e regras também, que é uma noção geral desse princípio da dignidade da pessoa humana, porque, na verdade, ele é um princípio muito, vamos dizer, muito aberto, né? Você vê que eu vou explicando, e sempre é uma ideia um pouco até abstrata, mas é porque é assim mesmo, tá? Ele é muito abrangente, essa noção. Mas o principal que a gente precisa saber, nós acabamos já vendo mesmo dessa importância para que ele existe. Beleza? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos para frente. Vamos então falar agora do princípio da legalidade. Ó, este princípio, ele também, você pode encontrar ele, você vai ver ele escrito dessa maneira aqui, ó, em latim, tá? Inclusive nessas aulas agora nós vamos falar bastante esses termos em latim, porque cai muito. Então, nullum crimen nulla poena sine previa lege. Não sei se é assim que fala, mas não interessa para nós. O que interessa é o seguinte, ele está previsto tanto lá no 39, artigo 5º, quanto no parágrafo 1º, no artigo 1º do Código Penal.
E lá vai estar escrito dessa forma, muda uma coisinha, mas nos dois lugares está escrito dessa forma praticamente. Ó. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Em outras palavras, é isso aqui, ó. As penas criminais, elas devem ser criadas antes da ação que eu fiz, né, antes da minha conduta. Elas devem possuir um conteúdo, ou seja, o que está escrito lá é determinado, é específico, e elas devem ser criadas por uma lei no seu sentido formal, no seu sentido estrito. Então vamos lá, você vê que eu separei aqui, ó, eu coloquei essas três informações aqui destacadas, é porque justamente esses três aspectos que são os mais importantes em relação ao princípio da legalidade, já já vou explicar cada um deles. Tá, antes de eu passar por isso aqui, vamos fazer mais uma vez aquela noção da onde veio e tal. O princípio da legalidade, a gente tem que lembrar que é o seguinte, há muitos anos atrás, existia sempre estados ainda existe, né, mas enfim, estados absolutistas, quem manda é uma pessoa só. E a lei, ou seja, as regras do país, era aquela pessoa que determinava. A palavra do rei era a palavra do rei era a lei. Simples assim. O que ele falava, pronto, acabou. Certo? Obviamente a sociedade vai evoluindo e tal, enfim. Vamos resumir logo essa história. Com o passar do tempo, a sociedade viu e falou assim, peraí, a gente precisa frear o poder que está na mão dessa única pessoa aqui. Uma das formas da gente frear isso da gente se proteger contra ele ter um Estado, uma nação que observa regras que valem para todo mundo. Ou seja, lei, basicamente, né? Mais uma vez, obviamente, isso aqui eu estou falando de um período que era muito anterior, mas o peso dentro da nossa Constituição, mais uma vez, com certeza, está muito ligado à ideia da ditadura que passou também, porque vários direitos, enfim, havia desrespeito às liberdades e tal. Obviamente, então, você descaracteriza a noção de respeito a algumas leis. Então, enfim, né, mais ou menos a mesma lógica do princípio anterior. A importância vai estar ligada justamente ao que eu falei agora há pouco. Primeiro, eu vou garantir a segurança jurídica das pessoas, vou limitar o poder estatal e controle de proteção contra o Estado. No final das contas, o que são essas três ideias? É o seguinte, eu vou, através do princípio da legalidade, tudo que o Estado, então, for fazer, ele deve respeitar, então, a lei, obviamente, certo? E uma vez que existem leis, normas que estão lá escritas e são respeitadas, então eu, cidadão, sei exatamente o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que vai acontecer comigo e o que não vai acontecer comigo. Ou seja, eu posso sair na rua com a plena tranquilidade que do nada, sei lá, vai chegar um policial e falar assim, eu não gostei de você não, seu comunista, vai e me arrebenta na porrada. Eu sei que isso não vai acontecer. Ou qualquer coisa ao contrário. Eu sei que determinadas coisas não vão acontecer. Então, essa é a noção de segurança jurídica. Eu sei, por exemplo, se eu tiver um papel escrito lá assim que este carro X pertence a Fernando Emílio, então beleza, então eu tenho a segurança de que existe uma lei que estabelece que este documento faz com que esse carro seja meu, que ninguém vai chegar aqui e pegar e falar assim, não, agora, a partir de agora esse carro é do João. Não. Entendeu? Mais ou menos a lógica, bem simplificada, obviamente, estou falando de forma bem besta aqui, mas a ideia de segurança jurídica. E o que eu já falei, a noção lá do absolutismo, que tem que colocar limites ao Estado, aí, novamente, a noção de que o Estado tem que ser refreado na forma como ele vai combater a sociedade, ou então você mitigar abusos para não ter nenhum tipo de abuso por parte do Estado e por aí vai. Ou seja, é um freio, né? É um limite que se coloca na atuação do Estado contra a sociedade. Certo? O princípio da legalidade é muito importante por causa disso. Então agora vamos entrar o seguinte, eu vou falar então, vamos pegar esses três aspectos aqui, ó, né, que eu marquei, e a importância deles dentro do nosso princípio da legalidade. Porque na verdade, esses três aspectos, eles vão acabar vamos dizer assim, se desdobrando em outros 4 princípios do direito penal. Vamos chamar de 4 subprincípios, certo? Em relação ao princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade ele vai ter esses 4 subprincípios, que é o da anterioridade da lei penal, da reserva legal, da proibição de analogia in malam partem e princípio da taxatividade. Nós vamos ver todos esses 4 princípios aqui. Repito, todos esses 4 são irradiações. Lembra lá no início quando eu falei que tanto da dignidade da pessoa humana
quanto da legalidade, não tinham vários outros princípios que nasciam dele? Aqui, é exatamente o que eu estou falando. Você tem o da legalidade e tem outros 4 que acabam que nascem do princípio da legalidade, vamos dizer assim. Então vamos lá. Aqui. Vamos para o primeiro. Princípio da anterioridade da lei. Vai dizer o seguinte: um ato, para ser considerado criminoso, deve ser previsto em uma lei que é anterior a este fato. Ou seja, no final das contas é o seguinte: algo só pode ser considerado um crime se, primeiro, antes deste algo, já houver uma lei falando isso aqui é crime. Vamos para um exemplo bem genérico e idiota, só para você entender. Imagine que eu estou andando de bicicleta. Neste momento, te pergunto, andar de bicicleta é um crime que está no Código Penal? Não, não está, mas beleza. Então eu posso andar de bicicleta à vontade? Posso. Vamos supor que amanhã vem uma lei nova e fala, a partir de agora é crime andar de bicicleta. Ou seja, a partir de amanhã, o ato de andar de bicicleta passa a ser criminoso. Ou seja, anteriormente a essa lei, ou seja, hoje para trás, era crime? Não, não era. Então, mais ou menos essa lógica. Só vai ser considerado crime aqueles atos que vierem após, né, após a legislação. Ou seja, qual que é a lógica? Senão fica muito, entre aspas, né, fácil para o Estado dizer o seguinte: a partir de agora vai ser crime andar de bicicleta? Ah, então tá. Então, todas as pessoas que andou aí nos últimos 20 anos que andou de bicicleta vão prender todo mundo. Não faz sentido nenhum, né? Mas beleza, é claro que novamente, eu trago esses exemplos idiotas, mas é porque eles acabam mostrando mais ou menos como é que é a ideia, mas vamos para exemplos que de fato acontecem no dia a dia, né? E claro, a lógica por trás é que, como eu dei do exemplo que eu falei, né, você destrói, você acaba com a ideia de segurança jurídica, porque se a partir de amanhã vem uma lei nova e eu não sei o que vai ser crime a partir de amanhã, entendeu? Por isso da ideia de segurança jurídica e por isso que o princípio da legalidade estabelece que as leis precisam ser anteriores ao fato. Essa é a ideia da anterioridade da lei, beleza? Então tá, então só para a gente entender um pouco melhor, ó, pensa o seguinte: vamos pegar eu vou usar bastante o pacote anticrime, porque foi outra coisa que me pediram bastante também lá no Instagram. Você vai falar um pouco dele, então aproveitar que falando de princípio eu trago algumas ideias. Depois, claro, vai ter outra aula que eu vou falar especificamente do pacote anticrime. Então tá, ó. Lá no artigo 75, por exemplo, ele fala o seguinte: o tempo de cumprimento das penas privativas não pode ser superior a 40 anos. Antes do pacote anticrime, o limite máximo então que a pessoa podia ficar presa era 30 anos. Mas por que eu estou falando isso aqui? O pacote anticrime entrou em vigência em janeiro deste ano, né? Janeiro de 2020. Então tá, pensa comigo. As pessoas que cometeram crimes antes do pacote anticrime, e vamos supor, eram pessoas que tinham uma pena altíssima, né? Essas pessoas que estavam antes do pacote anticrime, elas estavam lá com a sentença de 30 anos, beleza. Pena máxima, né? Aí veio o pacote anticrime, né, estabeleceu que não, a pena máxima no Brasil não é mais 30, tá? A partir de agora é 40. Aí a pessoa que estava anterior, já pensou se o advogado dela chega e fala assim: ô fulano, veio uma lei nova, eu sei que você está preso aí já tem 20 anos, né? E teoricamente faltava 10 para você ir embora, né? Beleza, mas veio uma nova lei aí que aumentou para 40 essa pena sua. Então, na verdade, você vai ter que ficar aqui mais 20 anos. Como assim, doutor? Pelo amor de Deus, eu vi uma lei nova e falando primeiro que eu ia passar só 30 anos. Agora, de uma hora para outra, fala que eu vou passar 40? Não faz sentido também. Obviamente, isso aqui eu estou trazendo um pouco a noção de retroatividade. Eu não vou entrar muito nesse assunto não, mas enfim, é só a ideia de que é o seguinte: a lei ela só vai valer então para o que vem depois. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Então, somente aquelas pessoas que cometeram crimes, vamos supor que vão ter a pena altíssima, né, após essa legislação, é que vai ter então a sua pena aplicada máxima em 40 anos. Anterior é 30 anos. Beleza? Então, a ideia, mais uma vez, somente serão crimes, vai ter efeito para aqueles atos que são posteriores. Aqueles que são anteriores, a anterioridade à lei, ela não vai alcançar. Beleza? Então tá. Próximo exemplozinho. Mais uma vez também, ó. A legislação ela mudou a pena aplicada para o crime de concussão, que exigir para si, para enfim, é uma vantagem devida. Ele mudou que agora a pena é de reclusão de 2 a 12 anos. Antes era mínima de 2 e máxima de 8. Mesma coisa, tá? A regra só vai valer para aquelas pessoas que cometerem o crime de concussão após
após a edição da lei, a publicação da lei. Anteriormente, não. A regra é que o que veio antes não é considerado válido de acordo com os termos dessa legislação aqui, tá? Mais uma vez, eu sei que esses exemplos e essa lógica que eu estou falando aqui está muito ligada à ideia de aplicação da lei penal no tempo. Eu não vou entrar muito aqui, porque senão vai ficar muito complexo. Não vou falar disso em outra aula, mas por enquanto a ideia que a gente precisa ter é só para a gente perceber aqui, ó, como é que na prática essas coisas acabam acontecendo. Essas legislações novas vêm, certo? Mudam as regras de como o direito penal é aplicado, mas os princípios do direito penal falam, ok, você criou uma nova regra aqui, legislador, tudo bem, mas o princípio da legalidade, da dignidade da pessoa humana, enfim, ele vai pegar essa sua regra e nós vamos aplicar ela para quem cometeu antes, para quem cometeu depois, ele vai ditar como é que vai ser essa aplicação. Os princípios vão ditar de como é que essas novas regras vão ser aplicadas aos casos. Beleza? Então falamos da anterioridade, agora vamos da reserva legal. Uma regra incriminadora penal, né, só é válida se vier através de lei em sentido estrito. Ou seja, regra, já adiantando, por regra geral é lei ordinária ou lei complementar. No final das contas, nós estamos querendo dizer o seguinte: quando nós vamos criar, o legislador vai criar uma nova norma de natureza criminal, penal, ele tem que passar, vamos dizer assim, por todo o procedimento que uma lei ordinária precisa passar, certo? Por isso que eu escrevi lei em sentido formal, sentido estrito, ou seja, é lei ordinária. Porque existem outros tipos de normas, outros tipos de regra no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, e esses outros tipos de normas, de regras, elas não podem tratar, não podem criar legislação penal. Somente, regra geral, tá? Somente essas aqui, no final das contas. Então, o que eu coloquei, ó, por exemplo, né, só para exemplificar, ó, um decreto pode criar uma lei penal? Não, não pode. Uma lei delegada pode criar uma legislação criminal? Não, não pode. Uma medida provisória? Não, não pode. Ou então, os costumes de um determinado local, de uma determinada região, pode acabar trazendo, pode criar algum tipo de norma penal? Não, não pode. Com base em costume? Não, não pode. Entendeu isso? Nada impede que, dependendo da situação, o costume ele pode valer uma interpretação, mas vai ser para outra aula. Mas a ideia que nós precisamos ter é o seguinte: a reserva legal, como o próprio nome diz, este princípio, ele reserva, ou seja, ele guarda que normas penais devem ser tratadas por lei. E quando nós falamos lei, nós estamos dizendo em lei ordinária ou lei complementar. Não está falando de decreto, medida provisória e por aí vai. Beleza? Então, só para exemplificar exemplos reais aqui, tá? Seguinte, ó. Há um tempo atrás, não me lembro há quantos anos, há poucos anos atrás, teve um decreto lá numa cidade do Nordeste, não vou lembrar qual, um decreto do prefeito proibindo o uso de minissaia e criminalizava as mulheres. Não vou lembrar as penas, né? Mas enfim, que utilizavam minissaia. Obviamente, essa lei não foi dada como... enfim, ela nem chegou a ser... Essa lei, esse decreto, ele nem chegou a ter vigência, mas o prefeito fez. Ou então esse aqui é o mais recente também, ó. O STF, há pouco tempo atrás, foi no início desse ano, o STF ele suspendeu uma portaria que veio do Ministério da Justiça, até então era o ministro Sérgio Moro, em que ele estabelecia algumas regras, algumas maneiras como a Polícia Rodoviária Federal iria atuar em conjunto com o Ministério Público e tal, atuar também como... em operações investigando, operações extensivas também de investigação de crimes que são de interesse da União, certo? Prevê a atuação da PRF em operações extensivas, investigativas ou de inteligência. Isso foi feito com uma portaria, certo? Só que é o seguinte, aí foi o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, ele pegou e através de uma liminar, assim que saiu essa portaria, ele suspendeu essa portaria dizendo justamente por isso, ó, regras relativas a como a Polícia Rodoviária Federal atua não é competência do Ministério da Justiça. Isso é competência do Congresso Nacional.
Ou seja, você está colocando uma matéria ali que não é responsabilidade do Ministério da Justiça, não deve ser algo relacionado, porque está falando de como é que as investigações devem ser feitas e tal. Está ligado, mais especialmente processo penal, mas tá, acaba valendo para a gente aqui a ideia do que eu quero passar deste princípio. Então, foi suspenso essa portaria e ela ficou durante muitos meses sem ter validade, acabou não sendo utilizada. Mas, você vê, quando eu estava preparando essa aula aqui, aí eu fui dar uma olhada e foi hoje é dia 23, essa semana, não lembro exatamente qual é o dia, mas essa semana ainda o STF reviu essa liminar e atualmente essa portaria está sendo utilizada. Embora o Gilmar Mendes, e agora eu esqueci qual que é o outro, continuou falando assim, ó, a portaria está valendo, mas eu deixo aqui a minha opinião, que é o voto no sentido de que eu não concordo que portaria, que essas regras da Polícia Rodoviária Federal devem ser editadas através de uma portaria do Ministério da Justiça. Deveria ser pelo Congresso Nacional, ou seja, isso aí já tem pelo menos mais dois, eu não vou lembrar quem é o outro, mas pelo menos dois ministros do Supremo falando, ó, só o Congresso Nacional que deveria agir para esse tipo de legislação aqui. Então tá, só para a gente passar e pegar a ideia, beleza? O terceiro subprincípio, nós estamos falando em relação da legalidade, é o da taxatividade. Ele vai dizer o seguinte, ó, a lei deve ter um conteúdo determinado e concreto. Em outras palavras, ele não pode ter, né, tipos, não pode ter conteúdo. O que está escrito lá não pode ser vago, não pode ser muito aberto. Qual que é a lógica principal? Eu tenho que deixar as normas criminais de maneira bem explícitas e determinadas, né, trazendo muita noção de concretude, de ações concretas, porque senão eu dou margem para que o Estado venha punir as pessoas interpretando a lei do jeito que ele quiser. Né? Basicamente seria isso. Mas então vamos aprofundar um pouquinho. Só para a gente entender do que eu estou falando. Porque é o seguinte, se o texto ele é vago, ele é impreciso, ele dá interpretação, enfim, aí eu vou gerar incerteza quanto à aplicação do significado, ou seja, eu não sei exatamente o que aquela regra está falando, assim, peraí, essa norma está dizendo que eu não posso agir do jeito X, então, mas peraí, bom, daqui a pouco eu vou dar exemplo, mas só para a gente entender a ideia, que aí vai gerar segurança jurídica e o indivíduo não consegue se orientar. Se eu não sei exatamente como agir e até que ponto eu posso agir, então eu não sei como eu vou me orientar no meu dia a dia. Que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Lembrando, o princípio da taxatividade vai justamente falar assim, ó, se a norma ela é obscura, se ela é confusa, então essa norma não pode estar valendo, justamente porque pode trazer esse tipo de problema, certo? Gera dúvida quanto ao seu alcance, pode gerar arbitrariedades, como eu falei agora há pouco, enfim. Então, vou trazer pra gente aqui, alguns artigos que foram vetados, tá? Esses artigos aqui não estão válidos, não têm validade, beleza? Mas eles estavam, por exemplo, esse primeiro aqui, lá na Lei de Abuso de Autoridade. E é justamente porque o conteúdo dele é um pouco vago, não é muito concreto, não tem como você determinar exatamente o que essa norma está querendo dizer, qual é o alcance dela, essa legislação aqui não foi aplicada. Obviamente a lei de abuso de autoridade está valendo, mas esse artigo aqui, né, esse não, certo? Justamente porque o princípio da taxatividade, com base nele, ele foi retirado. Mas então, vamos ver aqui, Artigo 22, parágrafo inciso 2, Então, no final das contas, ele está querendo dizer assim, age com abuso de autoridade a pessoa que executa o mandado de busca e apreensão em algum imóvel alheio ou suas dependências, aí agora começa, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional. E aí, pensem na sua cabeça. Até que ponto eu estou utilizando, vamos supor, o delegado vai fazer a apreensão lá na busca e apreensão, o delegado lá na hora vai falar assim, peraí, a lei está falando aqui que eu não posso usar ostensivo. O que é ostensivo? Eu não posso andar com 2 carros de polícia, eu tenho que andar só com um carro de polícia junto comigo. Ou então o armamento. Pode ser que lá onde eu estou indo fazer essa busca e apreensão,
sabe-se que a pessoa que está lá, ela é perigosa. Então eu não posso, até que ponto eu posso então andar com a minha arma de maneira ostensiva para me proteger ou não? Entendeu? No dia a dia, na prática, não tem como você estabelecer isso aqui. E aí fica perigoso de você colocar qualquer pessoa, né, dentro dessa legislação de abuso de autoridade. Então é muito vago, muito nada a ver isso aqui. Enfim, e aí ele continua, de qualquer modo, extrapolando os limites da autorização judicial, para expor o investigado à situação de vexame. Mais uma vez, o que é a situação de vexame do cara? Sabe, se a gente for simplificar, o que é vexame para um, o que é para o outro, tem gente, entendeu? Esse texto é muito vago. Então, por isso, o princípio da taxatividade, com base nele, né, esse artigo aqui, esse inciso, não é válido. Né? Ou seja, não foi publicado, enfim. Tem outro aqui, ó. Artigo 23, parágrafo 2º. O juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Isso aqui era também algo que estava na proposta do pacote anticrime para falar a respeito da legítima defesa. E no final das contas ele está querendo dizer o seguinte, o policial que agisse, certo? O policial que estivesse com medo, surpresa ou violenta emoção, esse policial ele não estaria cometendo um crime, ele estaria abarcado pela excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. Mais uma vez, como é que eu vou estabelecer quem é que está com medo? Como é que eu vou provar que alguém estava com medo? Como é que eu vou saber se uma pessoa estava surpresa ou não? Ou então, violenta emoção? O que é violenta emoção? Sabe? Então, não tem como estabelecer. E aí, só para a gente ver o tanto que isso pode ser perigoso, né, na prática, vou trazer algumas situações aqui, que todas as situações, dependendo de como você olha, aliás, imagine que é você então lá, o policial, e dentro dessa situação aqui, tá? Me diz se você poderia utilizar essa ideia de medo, surpresa ou violenta emoção. Ó, em 2010, um cara chamado Hélio Ribeiro foi alvejado por um policial do BOP quando estava no terraço da sua casa utilizando uma furadeira, beleza? Mais uma vez, como é que eu vou saber se esse policial do BOP então, estava com medo desse cara da furadeira, da surpresa ou violenta emoção? Não sei, dependendo de como ele estava ali, realmente pode ter assustado ele, enfim, não sei. Mas, novamente, é difícil da gente saber. Em 2015, um rapaz chamado de 17 anos, Jorge Lucas, carregava um macaco hidráulico quando foi morto. Mesma coisa. Ou em 2015, um jovem de 16 anos teve seu skate confundido, tomou um tiro no braço. Em 2018, um guarda-chuva confundido matou um cara chamado Rodrigo Alexandre da Silva, também de 26 anos. Todas são situações que provavelmente o policial, em algum momento ali, ele achou que ele estava sendo ameaçado de alguma forma por essas pessoas aqui. Mas enfim, só para a gente ver o canto que esse tipo de texto, essa forma como está escrito, ele é perigoso. Tá? Nada impede, obviamente, que seja escrito de uma maneira mais bem redigida. Mas enfim. Então vamos lá, continuemos. Então, o quarto aspecto relativo então ao princípio da legalidade é a chamada proibição de analogia in malam partem, certo? No final das contas, ó, é proibido o uso de analogia para solucionar casos semelhantes, exceto quando for beneficiar. Que analogia é quando a gente usa, já vamos trazer logo aqui. Em algumas situações, a legislação penal apresenta uma lacuna. Ela não prevê algum tipo de situação. De vez em quando acontece. De vez em quando não, direto. Então, ela não prevê algum tipo de situação. Então, te pergunto, por que a legislação não previu? Aí se a pessoa cometeu algum crime ou poderia ser inocentada por alguma atitude dela, enfim, ela vai deixar, o Estado vai deixar de utilizar as normas criminais porque simplesmente não tem uma lei falando a respeito daquilo? Óbvio que não. Então existe essa ideia de você utilizar a analogia, que é pegar uma situação parecida, semelhante, que existe na lei, e trazer para que ela faça valer as regras nessa situação que a lei está descoberta. Então eu pego algo que é válido, que existe na lei, e analogicamente eu faço valer para este caso aqui que a lei não falou nada. Já vou trazer exemplo e a gente vai ver. Então, o que eu falei, analogia é usar uma regra semelhante para solucionar um outro caso, ou seja, não existe uma lei que ampare o caso concreto, aí vem uma outra e acaba amparando. Um detalhezinho, tá?
O princípio não é proibição de analogia in malam parte, ou seja, se eu vou utilizar a analogia e a utilização dessa analogia vai prejudicar a pessoa, então eu não posso, porque esse é o nome do princípio, proibição da analogia. Em malam, né? em mal à parte, vamos dizer assim, em prejudicialmente à parte. Em contrapartida, a analogia que vai beneficiar a parte, pode beneficiar o réu, esse tipo pode. Repetindo, o princípio não é proibição de analogia in malam parte. Então, aquela que beneficia, pode. A que prejudica, não pode. Exatamente isso. Repetindo, então, se eu pego uma situação faço uma analogia, prejudica a pessoa, não pode, esse princípio não deixa. Mas eu pego uma situação que está na lei para tentar, vamos dizer assim, tapar o buraco daquela que existe ali na legislação e vai beneficiar essa pessoa, então eu posso. Então, beleza. Certo? E acaba reforçando um pouco da ideia de legislação escrita também, né? Então vamos para exemplo, justamente para a gente ver como é que funciona. Só para você entender. Pensa o seguinte, artigo 181, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse capítulo em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Salvo engano, esse aqui é dos crimes contra o patrimônio, mas enfim, a ideia que a gente precisa saber é o seguinte, o que esse inciso 1 está trazendo aqui, Então, que determinados crimes aqui, né, deste título aqui, se eles forem praticados contra o cônjuge, certo? Na instância da sociedade conjugal, a pessoa ela é isenta de pena. Tá aqui, o artigo diz. Tá? Então, se eu cometi o crime X contra o meu cônjuge enquanto eu estou casado com ela, vamos dizer assim, eu serei isento de pena? Assim, por exemplo, um dos que tem lá salvo engano, era receptação, sei lá, se eu acabo o crime de receptação pelo celular da minha esposa, não faz sentido, né? Mas enfim. Então, por analogia, a gente vai entender também neste caso aqui, a figura do companheiro. Por exemplo, então, nós estamos querendo dizer que este artigo, ele falando do cônjuge e todas aquelas pessoas que convivem com a outra, que tem, não é casado, mas enfim, mora com a pessoa e passou 10 anos com a pessoa, sabe? Inclusive o Código Civil autoriza, né, beleza, reconhece como se fosse, reconhece a união estável. Mas então, esse artigo, ele não falou de companheiro, não falou de união estável. Então, se uma pessoa, como eu falei, brincando, peguei o celular da outra, peguei o celular da minha esposa, e aí eu poderia, então, ser enquadrado no furto, então crime de receptação? Não faz sentido, né? Mas, aí olha só, eu só posso utilizar esse princípio aqui porque, mais uma vez, se eu peguei lá o celular da minha esposa para mim, certo? Então, eu cometi este crime na constância do casamento, de furto, certo? Eu serei isento de pena, porque eu sou cônjuge. Mas e se a gente não fosse casado? Aí, a legislação, se a gente fosse levar única e exclusivamente o princípio da taxatividade, né, que a lei precisa ser certa, precisa, então eu que não sou casado, não estou em união estável, então eu poderia ser acusado então de furto, de receptação? Poderia, teoricamente, né? Mas óbvio, então, que essa lacuna da lei que não escreveu união estável, não escreveu a situação do companheiro ou companheira, tudo bem, já que utilizar essa analogia de cônjuge, companheiro, união estável, né? Analogicamente utilizar isso, beneficia o réu? Beneficia, porque então eu não vou ser acusado de receptação de furto por ter pego ali o celular da minha esposa, beleza? Então, aí pode? Pode, tranquilamente. Porque é uma analogia que beneficia. Mas então vamos agora para fazer uma tipo de analogia, ou seja, tem uma lacuna na lei, em que não vai poder ser utilizado. Por exemplo, lá no artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, aí vai falar que o artigo ele é maior, mas por isso que eu pus essa reticência aqui, para não ficar lendo isso tudo, porque o que interessa para a gente é isso aqui. Se a pessoa deixa, né, sem justa causa de prover a subsistência aquela famosa situação da pessoa que não paga os alimentos porque não quer, não é porque não paga, porque não quer pagar, enfim, está criando um inferno na vida da outra, deveria pagar, mas não paga para o filho e tal. Então, se a outra possibilidade também do cônjuge, então se essa pessoa não pagar, aí ela entraria teoricamente. Claro que existe uma série de situações para caber esse artigo aqui, mas é porque nós estamos simplificando. Caberia o uso desse artigo, então, se a gente fosse fazer analogia entre cônjuge e companheiro ou a pessoa da união estável?
Não, porque aí eu estaria fazendo uma analogia entre cônjuge e companheiro, de forma que a pessoa estaria sendo prejudicada. Prejudicada como? Porque a pessoa, embora não seja cônjuge, ela não estaria então enquadrando, por analogia, se eu utilizar a pessoa não vai ser enquadrada nesse artigo? Seria. Então eu não posso utilizar. Beleza? Aí não cabe analogia porque prejudica o réu. Fechou? Então tá. Agora é o seguinte, nós vamos entrar então em algumas questões, tá? Vamos lendo aqui com vocês. Eu vou aproveitar e beber uma aguinha, que já tem bastante tempo que nós estamos aqui. E o seguinte, são todas questões, como eu falei, eu pego de concurso e estão relacionadas com o que a gente acabou de falar. Eu vou lendo com vocês aqui. O ideal é eu vou ler, a gente passa e você vai fazendo aí na tua cabeça. Se quiser você pausa, enfim, depois eu volto e eu falo qual que é certo, qual que é errado, enfim. Então vamos lá. CESP, Polícia Civil. O princípio da legalidade, ele compreende a capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação ou da omissão, bem como de ciência desse entendimento. B. O juízo de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade de imposição da pena. O princípio da legalidade é a oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato típico, praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. Ou o princípio da legalidade é a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e, principalmente, na elaboração de seu conteúdo normativo. Por último, o princípio da legalidade é a conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal vigente no momento da ação ou omissão. Então, você na tua cabecinha, lendo isso aqui, tudo que a gente falou, já dá para ter uma ideia. Com certeza teve alguma dessas coisas escritas aqui que não fez muito sentido, eu imagino, porque vai falar de teoria do crime e tal, a ideia aqui, vai falar um pouco da culpabilidade, que eu já meio que estou dando a resposta aqui, então não é essa. Também não é justiça, que também está relacionada à culpabilidade. Oposição e tratamento, isso que está ligado à tipicidade, enfim. O que interessa para a gente, obviamente, então a resposta já dando aqui, ó, é essa aqui, ó. Este, obviamente, é o que mais se aproxima de tudo que a gente vai falando aqui, de o que é o princípio da legalidade. É obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei. Então, eu estou respeitando as normas relativas à criação da legislação, em relação à lei em si, sim. E principalmente na elaboração do seu conteúdo. Exatamente. Beleza. Então, para fazer uma lei, eu estou respeitando tudo aquilo que a própria legislação já estabeleceu. Em outras palavras. Beleza? Vamos para o próximo. Ó, com relação ao princípio da legalidade, assinale aquela que está incorreta. Uma dessas aqui está errada, certo? Vamos procurar que está errada. Então vamos lá. Em relação ao princípio da legalidade, este princípio se aplica às contravenções e medidas de segurança. Não sei. Tal princípio impede a criação de crimes por meio de medida provisória. Não sei. Tal princípio impede a incriminação genérica por meio de tipos imprecisos? Também não sei. Tal princípio impede a aplicação de analogia a qualquer forma, no direito penal? Também não sei. Tal princípio está previsto no texto constitucional vigente. E aí? Bom, não vou ficar enrolando muito, você pode pausar, você fica à vontade aí, né? Mas, enfim, como a gente tem que achar só aquela que está incorreta, certo? Então, acabamos de falar agora há pouco, né? Aqui, ó. Ele impede a aplicação de analogia de qualquer forma do direito penal, em todas as formas? Óbvio que não, nós não falamos, inclusive, que é possível a analogia em benefício do réu? Sim, então pronto, é aqui que já a gente já consegue achar qual que está errada. Todas as outras estão certas, sim. Ou seja, ele aplicar também as contravenções, sim. Ele impede a criação de um crime por medida provisória, sim. Nós falamos isso só por lei ordinária ou complementar, né? Ele impede a incriminação de forma genérica, de maneira imprecisa, sim. Vimos isso também. Ele está previsto no texto constitucional vigente, sim, está também. Beleza? Inclusive, nós pegamos o artigo lá no Código Penal, também artigo 5º, inciso, esqueci o inciso, depois a gente volta lá e olha. Depois você volta lá e olha. Por último,
Essa aqui é um pouquinho mais enjoadinha. Ó, princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos lá. Este princípio está previsto constitucionalmente como um dos fundamentos da República e constitui um núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos, devendo ser levado em conta em todas as áreas na atuação do Ministério Público. Lembra que eu escolhi uma dessas aqui, né? Qual que o teste está certo. Beleza. Esse aqui, para não adiantar demais, não, eu vou ler todos então. Qualquer coisa só pular, não. Ó, não está previsto constitucionalmente, mas consta no chamado Pacto de São José da Costa Rica, possuindo grande centralidade no reconhecimento dos direitos humanos e tendo reflexo na atuação criminal do Ministério Público. Está previsto constitucionalmente como um dos objetivos da República e possui grande centralidade no reconhecimento dos direitos humanos, mas não tem reflexo direto na atuação do Ministério Criminal do Ministério Público. Ele está previsto como um dos direitos fundamentais previsto na Constituição, serve de base aos direitos de personalidade e deve ser considerado na atuação do Ministério Público, em especial perante o juízo de família. Não está previsto constitucionalmente, mas consta da Declaração Universal de Direitos do Homem, constitui o núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos, devendo ser levado em conta em todas as áreas da atuação. Tá, vamos voltar aqui. Até meio que como é que você faz, né? Se você não está acostumado a fazer prova de concurso, como é que você já faz? Quando você vai lendo, você já pode ver que muitas vezes você já vai eliminar umas 2 ou 3. Vamos dizer, se você não tem certeza, você elimina umas 2 ou 3 com algumas informações. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui a gente já retira porque falou, não está previsto constitucionalmente o princípio da dignidade. Nós vimos lá no iníciozinho, lembra que eu pus lá no artigo 1º, ainda falei um tempão disso, que é o artigo 1º, o primeiro artigo da Constituição, enfim. Ou seja, já não é essa aqui. Assim como também, já não é essa aqui, porque não está previsto. Então, nós já matou essas 2 aqui. Teoricamente, então, você poderia estar em dúvida entre a C e a D, por exemplo, certo? Então, vamos na D. Está previsto como um dos direitos fundamentais previstos na Constituição, e aqui é que está o negócio. Às vezes, se você confundiu e falou a D, você errou por causa disso aqui, ó. Porque lá, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele não é um dos direitos fundamentais da Constituição. E essa aqui é meio que uma questão que faz um peguinha, né? Porque ela tá lá como, aqui, ó, um dos fundamentos da República, que é o que diz lá naquele artigo 1º da Constituição que a gente viu. Então, já para adiantar logo, é justamente essa aqui, ó, certo? O princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está previsto constitucionalmente? Tá. Ele é um dos fundamentos da República? Sim. Constitui o núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos, é o que eu falei aquela hora, né? Que aqueles princípios, eles se irradiam, eles acabam direto e indiretamente influindo diversos outros princípios, direitos humanos também, devendo ser levados em conta em todas as áreas da atuação do Ministério Público, com certeza. Beleza? Então, essa aqui é a respostinha. Fechou? Seguinte, então, finalizamos por hoje. Eu vou depois continuar com as aulas a respeito. Salvo engano, acho que vão ser mais 2 aulas. Então, se você gostou da aulinha, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram ou aqui nos comentários também e fala alguma outra aula que você quer ver, algum outro tipo de assunto que você desejar ver uma aulinha. Fechou? Então, aquele abraço para você, até a próxima.